Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 134º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arza, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados que Baasa e seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Elá e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Onri saiu de Gibeton, estando todo Israel contra ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio ao redor de si e ali morreu. Isso aconteceu por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Quanto aos demais atos de Zinri e a conspiração que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Onri passou a reinar. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos em Tirza, reinou 6 anos. De Semer, ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos demais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Asa morreu
e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e às cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confiou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azera, que havia em Judá. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou seus oficiais, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles, enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele,
o capitão Joanã, e com ele 280.000 homens. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens, armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Josafá tinha riquezas e glória em abundância, e tornou-se genro de Acabe. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias.
A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: "O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho?" Elias respondeu: "Dê-me o seu filho." Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela?" E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a viúva a este menino." O Senhor atendeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: "Veja, o seu filho está vivo." Então a mulher disse a Elias: "Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade." Chegamos ao fim da leitura de nosso 134º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.